Nesse exercício, ele pergunta a resistência equivalente disso tudo aqui, que seria entre os pontos A e D. Ele fornece esse circuito aqui. Esse é um circuito que eu não sei o que está em série, o que está em paralelo, né? Aqui existe uma divisão de correntes e aqui eu não sei para onde vai. Então, eu não saberia dizer, né, diretamente. Eu provavelmente resolveria por leis de Kirchhoff, né, que são leis da malha, leis dos nós. Mas antes disso, né, poderemos verificar se aqui foi fechada uma ponte de Whetstone, né, que isso simplifica muito a nossa resolução. Então, aqui ele conectou dois pontos intermediários desse ramo aqui e desse ramo aqui. Então, entre esse ponto e esse tem uma resistência, esse aqui tem uma resistência, e a mesma coisa pro ramo de cima. Que no caso é a mesma configuração que a gente viu no vídeo anterior. Só que nesse caso, ao invés de um voltímetro, a gente tem um resistor aqui no meio. Nesse caso, não sabemos se aqui a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser igual a zero, né? Mas ele fornece o valor das resistências desses resistores que estão compondo esse circuito aqui. Então, o que a gente pode fazer, né, visto que nós conhecemos os valores das resistências, é multiplicar, cruzado aqui, R vezes R, e ver se é igual a R vezes R. Bom, podemos perceber que sim. Então, fechamos a ponte de Whetstone. E aí, a gente tem no raciocínio contrário ao que foi no vídeo anterior, né? Sabendo que isso aqui é igual, a DDP aqui vai ser igual a zero. E, por consequência, da DDP entre esses pontos aqui ser igual a zero, a corrente aqui não vai circular, né? Porque para que haja passagem de corrente tem que ter uma diferença de potencial. Então, como aqui não vai passar corrente, eu posso ignorar. Eu posso apagar aqui do meu circuito. Com isso, a gente vai ter dois ramos em paralelo. E aí, como ele quer a resistência equivalente entre A e D, eu vou calcular a resistência equivalente do ramo de cima, o ramo 1, e a resistência equivalente do ramo 2, de baixo. E aí, a partir deles, eu vou calcular a resistência equivalente que ele pede, que é do circuito inteiro aqui. Como esses dois estão em série, a resistência equivalente desse ramo aqui vai ser a soma deles. E a mesma coisa para o ramo de baixo. Esses dois resistores estão em série, tá? Porque a corrente que passa aqui é igual. E aqui também. A que passa nesse resistor vai ser igual a que passa nesse resistor. Então, R mais R igual a 2R. Calculando isso, eu vou ter um circuito equivalente a isso aqui. Tá? Isso aqui vai ser equivalente a isso aqui. E aí, como são dois resistores em paralelo, basta calcular o resistor equivalente a isso aqui que eu vou ter o resultado que ele pede. Aí, nesse caso, como são duas resistências iguais, eu posso usar uma outra regrinha utilizada, né, para calcular resistências equivalentes em ramos em paralelo, tá? E então, quando eu tiver
N resistores com a mesma resistência, por exemplo, aqui eu tenho 5 resistores de mesma resistência R, eu posso calcular a resistência equivalente como sendo R dividido por N, que é a quantidade de resistores, que vai ser R dividido por 5 nesse caso aqui. Agora, no nosso caso aqui, a resistência equivalente, esses dois somos em paralelo, vai ser igual à resistência individual de cada um deles, que deve ser igual, no caso vai ser 2R dividido pela quantidade de resistores em paralelo com a mesma resistência. No caso, são 2 resistores. Com isso, a gente pode concluir que a resistência equivalente entre os pontos A e D é igual a R.